Embora os casquetes polares de gelo, as geleiras e o permafrost possam parecer regiões vazias, congeladas e sem vida, na realidade eles funcionam como verdadeiros cofres naturais do planeta Terra. Dentro dessas camadas profundas de gelo, existem registros extremamente antigos, preservados em silêncio absoluto por milhares ou até milhões de anos. Número 20. Stendek. Em 2 de agosto de 1947, um avião Avro Lancaster, operado pela British South American Airways, desapareceu enquanto voava sobre a Cordilheira dos Andes, em uma rota considerada relativamente comum entre Buenos Aires e Santiago. O voo levava 11 pessoas a bordo, incluindo tripulação e passageiros. As condições climáticas naquela região já eram conhecidas por serem instáveis, com fortes correntes de vento, montanhas cobertas por gelo e baixa visibilidade. A última comunicação recebida da aeronave aconteceu no momento em que deveria iniciar o pouso. O rádio transmitiu apenas uma palavra curta e enigmática: Stendek. Depois disso, o silêncio permaneceu absoluto. Nenhum sinal de emergência, nenhum pedido de socorro, nenhuma outra transmissão. O avião, conhecido pelo nome Stardust, simplesmente desapareceu em uma das regiões mais perigosas e remotas da cordilheira. Durante décadas, o caso gerou inúmeras teorias. Algumas sugeriam falha mecânica combinada com condições meteorológicas extremas. Outras falavam em erro de navegação, já que as montanhas poderiam ter sido confundidas por nuvens densas. Também surgiram teorias mais fantasiosas, incluindo interferência desconhecida ou eventos sobrenaturais. A bordo estavam figuras de destaque, incluindo um mensageiro diplomático que transportava documentos oficiais e passageiros ligados a possíveis cargas de valor misterioso, o que aumentou ainda mais o interesse público no caso. Somente em 1998, fragmentos da aeronave passaram a ser encontrados em uma geleira no Monte Tupungato. A posição dos destroços indicava um impacto direto contra o gelo, provavelmente causado por descida em baixa visibilidade. Número 19. Filhotes de leão congelados. Esses pequenos corpos congelados impressionam pela aparência quase intacta, como se tivessem sido preservados recentemente. Porém, eles possuem aproximadamente 20 mil anos. Em 2017, pesquisadores russos encontraram 2 filhotes de leão das cavernas na região do permafrost da Sibéria, em Yamalu-Nenets. Eles receberam os nomes de Esparta e Boris. Esses animais pertencem a uma espécie extinta, que viveu durante a Era do Gelo, no período do Pleistoceno, quando grandes predadores dominavam a Europa e a Ásia. O nível de preservação é tão impressionante que Esparta ainda apresenta pelo, bigodes, tecidos moles e até órgãos internos preservados, algo extremamente raro em fósseis desse tipo. A hipótese mais aceita indica que ele tenha caído em uma cavidade ou fenda durante a infância, ficando rapidamente coberto pelo gelo, o que impediu sua decomposição. Boris, embora mais antigo, também apresenta preservação excepcional, permitindo estudos genéticos que auxiliam na reconstrução da evolução e do comportamento desses felinos pré-históricos. Esses achados também auxiliam cientistas a compreender como mudanças climáticas antigas influenciaram a extinção de grandes espécies. Os cientistas acreditam que esses filhotes podem auxiliar na recriação digital da aparência exata dos leões das cavernas, com precisão anatômica quase completa. Número 18. O gelo em estados extremos. A água é um dos elementos mais comuns da Terra, mas também um dos mais estranhos quando observada sob condições extremas. Em ambientes de pressão intensa, como no interior de planetas, a água não se comporta como é conhecida. Ela pode formar estruturas cristalinas completamente diferentes do gelo comum. Uma dessas formas recebe o nome de gelo 7, uma fase exótica que somente se forma sob pressões extremamente altas. Entre as décadas de 1980 e 1990, experimentos laboratoriais demonstraram que a água pode ser comprimida até atingir estruturas cristalinas totalmente novas. Nesse estado, as moléculas deixam de formar o padrão hexagonal típico e passam a se organizar em redes cúbicas complexas e densas.
Esse tipo de gelo não existe naturalmente na superfície da Terra, mas possui grande importância para a compreensão do interior de planetas gigantes e luas cobertas por gelo, como Europa e Encélado. Esses ambientes podem esconder oceanos subterrâneos, onde esse tipo de estrutura pode ser comum. O gelo 7 somente existe sob pressões tão extremas que, se trazido à superfície, se transforma instantaneamente em água comum. Número 17. O Muro de Gelo de Fukushima. Após o terremoto e tsunami de 2011 no Japão, a usina nuclear de Fukushima Daiichi sofreu danos graves que colocaram em risco a segurança ambiental da região. Uma das maiores preocupações envolvia a contaminação da água subterrânea, que poderia se espalhar para o oceano. Para conter esse problema, engenheiros construíram uma barreira subterrânea de gelo. Concluída em 2016, essa estrutura funciona por meio de tubulações instaladas ao redor da usina, pelas quais circula um líquido extremamente frio. Esse sistema congela o solo ao redor, formando uma parede sólida de gelo que bloqueia o fluxo da água. O objetivo consiste em impedir que a água contaminada entre em contato com materiais radioativos. Apesar de ser uma solução inovadora, o sistema exige monitoramento constante, já que o gelo pode derreter ou apresentar falhas estruturais. Essa barreira de gelo é considerada uma das maiores estruturas de congelamento artificial já construídas pela engenharia humana. Número 16. Dedos da Morte. No fundo dos oceanos polares, especialmente sob o gelo marinho, ocorre um fenômeno natural extremamente incomum. Quando a água salgada muito fria se forma dentro do gelo, ela começa a descer em direção ao fundo do mar, criando estruturas congeladas alongadas. Essas formações recebem o nome de brinicles e crescem como tubos de gelo invertidos, descendo lentamente em direção ao oceano profundo. À medida que entram em contato com a água ao redor, congelam instantaneamente tudo o que encontram pelo caminho. Pequenos organismos marinhos, como estrelas do mar e ouriços, podem ser capturados e congelados em segundos. Por esse motivo, esses fenômenos receberam o nome popular de Dedos da Morte. Apesar de sua aparência assustadora, também desempenham um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas marinhos, ajudando na redistribuição de nutrientes no oceano. O interior de um brinicle pode atingir temperaturas muito mais baixas do que o gelo ao redor, criando um fluxo contínuo de congelamento. Número 15. Mercúrio tóxico no Ártico. Sob o solo congelado do Ártico, existe uma enorme reserva de mercúrio, que permaneceu aprisionada por milhares de anos. Esse material acumulou-se naturalmente ao longo do tempo, vindo de erupções vulcânicas, incêndios florestais e outros processos naturais. Com o aumento das temperaturas globais, o permafrost está derretendo gradualmente, liberando esse mercúrio no ambiente. Estimam-se cerca de 15 milhões de galões desse metal tóxico armazenados nessas camadas congeladas. Uma vez liberado, o mercúrio pode ser transformado por micro-organismos em compostos ainda mais perigosos, como o metilmercúrio. Esse composto entra na cadeia alimentar e pode afetar peixes, animais e seres humanos. O impacto torna-se especialmente preocupante para comunidades indígenas do Ártico, que dependem da pesca e da caça para sobreviver. Mesmo em pequenas quantidades, o mercúrio pode se acumular no corpo humano por décadas, sem eliminação completa. Número 14. Vírus gigante antigo. Em 2014, cientistas realizaram uma descoberta surpreendente ao reativar um vírus gigante que permaneceu congelado por cerca de 30 mil anos no permafrost da Sibéria. Chamado Pitovírus sibericum, ele foi encontrado em amostras de solo congelado e, ao ser colocado em condições laboratoriais adequadas, voltou a se tornar ativo. Esse vírus é um dos maiores já descobertos, com estrutura muito mais complexa do que vírus comuns. O mais impressionante consiste no fato de ter permanecido intacto e potencialmente funcional durante dezenas de milhares de anos. Essa descoberta levanta preocupações importantes. O que mais pode permanecer adormecido no gelo e ser liberado com o aquecimento global? Ao mesmo tempo, também abre novas portas para a ciência, permitindo o estudo de formas antigas de vida microscópica.
Vírus gigantes como esse desafiaram a definição tradicional de vírus, por serem muito maiores do que o esperado para organismos dessa categoria. Número 13. Sementes de 32 mil anos. Em 2012, cientistas encontraram sementes extremamente antigas, preservadas no permafrost da Sibéria. Essas sementes pertenciam à planta Silene stenophylla, uma espécie que já existia durante a Era do Gelo. O mais impressionante consiste no fato de que, após reativação cuidadosa em laboratório, essas sementes germinaram com sucesso. As plantas resultantes cresceram normalmente, mostrando que seu material genético permaneceu intacto por mais de 30 mil anos. Esse experimento abriu novas possibilidades para a biotecnologia, conservação de espécies e até a recuperação de plantas extintas. Essas plantas regeneradas produziram sementes viáveis, provando que ciclos completos de reprodução podem sobreviver ao congelamento extremo. Número 12. Whisky de Shackleton. Em 2012, exploradores encontraram caixas de whisky abandonadas na Antártida, desde as expedições de Ernest Shackleton, no início do século XX. O frio extremo preservou completamente o líquido dentro das garrafas por mais de 100 anos. Análises químicas indicaram que o sabor permaneceu preservado, permitindo recriação da receita original da bebida. Esse achado demonstrou como o gelo pode atuar como uma cápsula do tempo perfeita para materiais orgânicos. Algumas dessas garrafas originais passaram por leilões por valores extremamente altos devido à raridade histórica. Número 11. Mamute congelado. Em 2022, ocorreu a descoberta no Canadá de um filhote de mamute lanoso extremamente bem preservado. Com cerca de 42 mil anos, ele ainda apresentava pele, pelos e tecidos internos intactos. Esse tipo de preservação permite estudos avançados sobre a biologia e o crescimento desses gigantes da Era do Gelo. Em alguns casos, até o conteúdo estomacal desses animais revela exatamente o tipo de vegetação existente na época. Número 10. Rena congelada. Em 2010, uma situação incomum aconteceu em um parque de férias no norte da Inglaterra, onde visitantes chegaram esperando ver renas vivas associadas ao imaginário natalino. No entanto, o cenário encontrado apresentou-se completamente diferente. Algumas renas atravessaram uma camada de gelo extremamente fina que cobria um lago da região. Sem perceber o perigo, os animais caíram na água gelada e não conseguiram escapar. O frio intenso apresentou-se tão extremo que seus corpos permaneceram preservados de forma quase imediata após a morte. O resultado consistiu em uma preservação surpreendentemente detalhada, com pele, pelos e estruturas corporais ainda bem definidas, criando uma cena ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Para os funcionários do parque, o desafio não consistiu apenas em lidar com a recuperação dos animais, mas também em evitar que visitantes fossem expostos à cena. Esse caso ilustra como ambientes congelados podem transformar até eventos trágicos em registros naturais preservados pelo tempo. Em temperaturas muito abaixo de zero, o processo de decomposição pode permanecer praticamente interrompido por tempo indeterminado. Número 9. Túnica antiga de Landbrine. Em 2011, arqueólogos realizaram uma descoberta extraordinária quando o gelo da região de Landbrine, nas montanhas da Noruega, passou a derreter e revelar artefatos escondidos há séculos. Entre os achados, encontrava-se uma túnica que remonta à época dos vikings, com aproximadamente 1.300 anos de idade. Essa peça de vestuário permaneceu completamente congelada, protegida do vento, da luz e da decomposição natural. O mais impressionante consiste no fato de que, apesar de sua idade, a túnica ainda preservava fibras de lã, partes de couro e até vestígios de cor em sua superfície. Os padrões encontrados indicam que a peça integrava uma cultura nórdica altamente estruturada, com técnicas avançadas de tecelagem para a época. Esse tipo de descoberta permite compreender não apenas a vestimenta, mas também como essas sociedades enfrentavam o clima extremo das regiões montanhosas. Tecidos antigos preservados no gelo podem manter até estruturas microscópicas das fibras por milhares de anos. Número 8. Lanche da Idade do Bronze.
Nos Alpes suíços, uma descoberta aparentemente simples acabou revelando informações valiosas sobre a vida humana há milhares de anos. Uma pequena caixa de madeira, encontrada parcialmente incrustada no gelo, recebeu datação de mais de 3.500 anos. Ela pertence ao período da Idade do Bronze europeia e provavelmente servia a viajantes ou pastores que cruzavam regiões montanhosas. Dentro dela, análises químicas identificaram resíduos de grãos como trigo e cevada. Isso sugere que o objeto funcionava como recipiente de alimento, possivelmente contendo uma refeição simples, como papas ou pães compactados. Esse tipo de achado apresenta raridade extrema, pois materiais orgânicos normalmente se degradam rapidamente. O gelo, nesse caso, atuou como conservador natural, preservando até mesmo vestígios microscópicos de alimentação humana antiga. Além disso, o local de descoberta indica que povos antigos já atravessavam essas altitudes muito antes do que se imaginava. Restos alimentares antigos podem revelar não apenas dieta, mas também técnicas agrícolas de civilizações desaparecidas. Número 7. O gelo cantante da Antártida. Na vasta extensão da Antártida, a plataforma de gelo Ross destaca-se não apenas pelo tamanho colossal, mas também por um fenômeno sonoro incomum. Essa imensa massa de gelo produz sons contínuos, que lembram um tipo de música natural, quase como um coro distante, vindo das profundezas do continente gelado. Em 2014, cientistas registraram essas vibrações usando sensores sísmicos instalados no gelo. O fenômeno ocorre devido ao vento que sopra sobre a superfície congelada, movimentando pequenas dunas de neve que geram vibrações internas. Essas vibrações propagam-se pelo gelo e transformam-se em sons captados e interpretados como uma espécie de melodia natural. Embora não corresponda à música no sentido humano, o resultado consiste em uma paisagem sonora única no planeta. O mais interessante consiste no fato de que essas notas variam de acordo com mudanças climáticas e condições atmosféricas, fazendo do gelo um sistema dinâmico e sensível ao ambiente. Os sensores modernos conseguem transformar essas vibrações em áudio audível para humanos. Número 6. Disco de gelo giratório. Em 2019, um fenômeno curioso chamou atenção em um rio no estado do Maine, nos Estados Unidos. Um enorme disco de gelo passou a se formar naturalmente na superfície da água corrente. Esse disco apresentava mais de 90 metros de diâmetro, um tamanho comparável ao de um grande avião de passageiros. O mais impressionante não consistia apenas em sua dimensão, mas no movimento contínuo e quase perfeito de rotação no sentido anti-horário. Esse efeito ocorre devido a correntes circulares na água, combinadas com temperatura e fragmentos de gelo que se unem lentamente. Com o tempo, essas forças criam uma estrutura coesa que gira de forma estável. O resultado visual torna-se hipnótico, como se a natureza tivesse criado um objeto perfeitamente geométrico em movimento. Eventualmente, mudanças na temperatura e na corrente do rio levaram à fragmentação do disco e ao deslocamento rio abaixo. Fenômenos semelhantes já se registraram em rios da Europa, mas quase sempre em condições climáticas muito específicas. Número 5. Lago dos Esqueletos do Himalaia. No alto das montanhas do Himalaia, existe um local conhecido como Lago Rupkund, na Índia, que se tornou famoso por um dos achados mais perturbadores já registrados. Em 1942, um guarda florestal encontrou centenas de esqueletos humanos, espalhados ao redor e dentro de um lago congelado, a mais de 5.000 metros de altitude. Por causa disso, o local passou a ser conhecido como o Lago dos Esqueletos. Durante décadas, cientistas tentaram compreender como tantas pessoas perderam a vida ali ao mesmo tempo. Algumas teorias iniciais sugeriram desastres naturais, como deslizamentos de terra ou epidemias. Mais tarde, estudos mais detalhados revelaram que os restos pertenciam a grupos diferentes, separados por séculos. Alguns corpos datam do século IX, enquanto outros são muito mais recentes, do século XIX. Uma hipótese aponta que muitos foram surpreendidos por tempestades de granizo extremamente violentas, que atingiram viajantes expostos nas montanhas.
O local permanece como um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes do mundo. Estudos de DNA revelaram origens geográficas surpreendentemente diferentes entre os esqueletos. Número 4. Lago Vostok. Abaixo de quilômetros de gelo na Antártida, existe um dos ambientes mais isolados da Terra, o Lago Vostok. Esse lago permaneceu completamente isolado do mundo exterior por milhões de anos, protegido por uma camada de gelo com cerca de 4 quilômetros de espessura. Ele é considerado um dos maiores lagos subglaciais do planeta. Por estar isolado há tanto tempo, o Lago Vostok representa um ambiente extremo, sem luz solar direta e sob altíssima pressão. Apesar dessas condições, cientistas acreditam na possibilidade de existência de vida microbiana adaptada a esse ambiente. A importância desse lago ultrapassa a Terra. Ele é frequentemente comparado a ambientes de luas geladas, como Europa, de Júpiter, onde oceanos subterrâneos podem existir. Estudar o Lago Vostok auxilia na resposta a uma das maiores perguntas da ciência. A vida pode existir fora da Terra em ambientes extremos? Número 3. Bolhas de ar antigas. Dentro das camadas de gelo da Antártida e da Groenlândia, existem pequenas cápsulas naturais de tempo, bolhas de ar aprisionadas há centenas de milhares de anos. Essas bolhas se formam quando a neve cai, se compacta e aprisiona pequenas quantidades da atmosfera antiga. Com o passar do tempo, essas bolhas ficam presas no gelo, preservando literalmente o ar do passado. Em 800 mil anos, essas amostras permitem que cientistas analisem a composição da atmosfera terrestre em diferentes períodos. Através delas, torna-se possível medir níveis antigos de dióxido de carbono, metano e outros gases importantes para a compreensão do clima. Esses dados auxiliam na reconstrução de ciclos climáticos naturais e também na comparação com o aquecimento atual causado pela atividade humana. Cada bolha funciona como uma cápsula microscópica que guarda uma respiração antiga da Terra. Algumas bolhas podem conter poeira de erupções vulcânicas extremamente antigas. Número 2. Bactérias antigas no gelo. Mesmo em condições extremas de frio, pressão e ausência de nutrientes, algumas formas de vida conseguem sobreviver. No gelo profundo da Antártida e em camadas de permafrost, cientistas encontraram bactérias capazes de permanecer viáveis por mais de 100 mil anos. Esses micro-organismos entram em um estado de quase suspensão, reduzindo ao mínimo suas atividades metabólicas. Quando reativados em laboratório, alguns desses organismos retornam ao funcionamento normal. Esses achados apresentam grande importância, porque mostram os limites da vida na Terra. Eles também auxiliam no estudo da possibilidade de vida em outros planetas, como Marte, onde condições similares podem existir abaixo da superfície congelada. Algumas dessas bactérias sobrevivem utilizando apenas traços mínimos de energia química do ambiente. Número 1. O Homem de Gelo, Otzi. Em 1991, um dos maiores achados arqueológicos da história aconteceu nos Alpes de Ötztal, entre a Áustria e a Itália. Um corpo humano extremamente bem preservado apareceu no gelo, datando de mais de 5 mil anos. Esse homem ficou conhecido como Otzi, ou o Homem de Gelo. O mais impressionante consiste no fato de que não apenas seu corpo permaneceu preservado, mas também suas roupas, ferramentas e até o conteúdo de seu estômago. Ele vestia roupas feitas de couro, pele e fibras vegetais, adaptadas ao ambiente frio da montanha. Carregava um machado de cobre, flechas e outros instrumentos que indicam vida de caça e sobrevivência em ambientes hostis. Análises também revelaram mais de 60 tatuagens em seu corpo, possivelmente relacionadas a práticas medicinais antigas. Otzi oferece uma janela direta para a vida humana na Idade do Cobre, como se o tempo permanecesse congelado exatamente no momento de sua morte. A última refeição de Otzi pôde ser identificada com precisão científica através de análises do estômago.